Questão 3. Determine a soma de todos os números de 4 algarismos distintos formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Aí a gente vê as opções, né? Aí, vamos resolver a questão, então. A questão diz pra gente que o número é formado de 4 algarismos. Então, vamos chamar o algarismo de A, B, C, D, tá? E ele é formado por 1, 2, 3 e 4, né? É isso que a questão diz pra gente. Se a gente fixar um dígito desse número aqui, se a gente fixar um número desse dígito aqui, por exemplo, no algarismo a casa das unidades, a gente vai ver que a gente vai ter os números assim, ó, 4, por exemplo, 3, 2, 1. A gente pode, fixando de novo, a gente vai ter 4, 2, 3, 1. Ó, sempre fixando a unidade, né? A gente pode ter 3, 2, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Tá, 3, 2, 4, 1. Também a gente pode ter 3, 4, 2, 1, sempre fixando a unidade, né? E 2, 4, 3, 1, certo? Então, a gente pode ver, se a gente fixar a unidade, por exemplo, a gente vai ter 6 opções se a gente fixar a unidade, né? Isso vai ocorrer também se a gente fixarmos uma das outras 3 casas, se a gente fixar o C, tanto quanto o B, quanto o A, né? Então, se a gente somar cada uma das unidades, ó, a gente vai ter 6 vezes 1, né? Mais, sempre, né? 6 vezes 2. 6 vezes o 2, mais 6 vezes o 3, mais 6 vezes o 4. Isso vai ser igual ao quê? Aí a gente pode colocar, como o 6 aparece em todos, a gente pode colocar o 6 em evidência, né? A gente faz 6 vezes 1, mais 2, mais 3, mais 4, né? Tá, então, isso aqui vai ser igual a 6 vezes 10, tá? Para as casas da dezena, da centena, da unidade de milhar, vai acontecer o mesmo, tá? Porque aqui a gente viu que aparece 6 vezes o 1, 6 vezes o 2, se a gente fixar 6 vezes o 3, se a gente fixar 6 vezes o 4, tá? Então, para a casa da dezena e da centena e da unidade de milhares, vai acontecer o mesmo. Então, se a gente vê o número ABCD, a gente vai ver que ele é, se a gente olhar para ele, né, como ele é um número de 4 algarismos, então a gente vai ver que ele é da forma 10 ao cubo A, mais 10 ao quadrado B, mais 10C, mais D, né? Esse é o nosso número que a gente tem. Então, como a gente viu, se a gente olhar para o número, a gente pode perceber que ele vai aparecer da mesma forma que 6 vezes 10 sempre, né? Vai acontecer a mesma coisa, como eu já falei, na dezena, na centena e na unidade milhar vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente substitui o A por 6 vezes 10, o B, o C e o D, e daí a gente vê o que vai acontecer, né? A gente faz assim, então, 10 ao cubo vezes 6 vezes 10, mais 10 ao quadrado, 6 vezes 10, mais 10, 6 vezes 10, mais, aqui sempre multiplicação, né? Mais 6 vezes 10, tá? Isso vai ser igual ao quê?
a gente vai ver que se 6 vezes 10 é 60, né? Então, como a gente tem 6 vezes 10 em todas elas, é 60, tá? Então, a gente coloca o 60 em evidência. Como ele aparece em todos, né? A gente pode colocar ele em evidência. Então, vai ser o quê? 60 vezes 10 ao cubo, mais 10 ao quadrado, mais 10 mais 1. Tá? Mas isso é igual ao quê? 10 ao cubo mais 10 ao quadrado mais 10 mais 1 é 1000 mais 100 mais 10 mais 1, que isso vai ser igual ao quê? A 60 vezes 1111, tá? Que vai ser igual a esse númerozinho aqui. 66.660, tá? Essa é a nossa resposta de quais são, qual é a soma, né? Então, a nossa resposta é a letra C.